para o Rio de Janeiro, porque tem notícia da economia. A princípio, uma notícia boa, mas é bom a gente explicar direitinho para entender o que está acontecendo, que é o resultado do PIB, crescimento de quase 8% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o acumulado dos 3 meses anteriores. A Daniela Dias está com a gente aqui com todos os dados desse levantamento que foi divulgado na manhã de hoje, né, Daniela? Boa tarde para você. Oi, Daniela. É isso, boa tarde para você, Joel e Ana. Como você disse, quase 8% em números exatos do PIB do país cresceu 7,7% no terceiro trimestre de 2020, na comparação com esses 3 meses imediatamente anteriores. A notícia é boa, já que essa taxa tira a economia brasileira da recessão técnica, mas ainda é insuficiente para recuperar aquelas perdas provocadas pela pandemia do coronavírus. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o PIB teve retração de 3,9%. Em valores correntes, chegou a 1 trilhão 891 bilhões de reais. Esse resultado do Produto Interno Bruto do país foi divulgado hoje pelo Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, que é feito pelo IBGE. Bom, a indústria foi um dos grupos que influenciou positivamente esse resultado, já que teve expansão de 14,8%. O destaque desse setor ficou com a indústria de transformação, eletricidade, gás, água, esgoto e também a indústria extrativa. Já o setor de serviços, que tem o maior peso na economia brasileira, também contribuiu para o desempenho do PIB trimestral, com um aumento de 6,3%. Mas, apesar desse resultado positivo, essa taxa ainda não voltou ao patamar pré-pandemia. Isso porque, segundo o IBGE, Joel e Ana, mesmo com as flexibilizações das medidas de isolamento social, a população continua receosa para voltar a consumir e frequentar locais, como, por exemplo, cinemas, academias e salões de beleza. O consumo das famílias, que registrou forte queda no segundo trimestre e também marcou aquela grande recessão técnica que a gente falava, que é quando a gente tem 2 trimestres seguidos de quedas, o consumo das famílias representa 75% do PIB. E ele teve uma expansão nesse terceiro trimestre de 7,6%. Já a agropecuária, que é também o nosso carro-chefe aqui no país, teve retração de 0,5% por causa do ajuste de safra. Mas, se a gente pegar todos os setores do país e comparar, apenas a agropecuária registrou crescimento em relação aos outros grupos, com uma variação positiva de 0,4%, bem influenciada pela produção de soja, que é a maior lavoura do país. Já no setor externo, as importações de bens e serviços tiveram queda de 9,6% em relação ao segundo trimestre de 2020, devido à baixa atividade econômica e também ao câmbio desvalorizado. Mais cedo, Giovana, eu conversava com um porta-voz do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e eu perguntei para ele se existe uma previsão de quando o país, a economia brasileira, vai conseguir recuperar essas perdas acumuladas desde o início da pandemia. E varia muito, viu? Segundo ele, a gente vai depender, claro, da vacina de combate ao coronavírus e também sobre o auxílio emergencial que o governo federal deu para as pessoas. Isso porque se a economia consegue se recuperar agora no terceiro trimestre, mesmo que lentamente, é por causa desse auxílio. Mas em 2021, o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, já disse que esse auxílio vai ser retirado. Então a economia provavelmente, principalmente o consumo ali das famílias, o setor de serviços, vai sentir essa retirada, já que a gente tem aí mais de 14 milhões de desempregados em todo o país, Jaiana. Tá certo, Opa, se obrigada, vai Daniela. sentir.